Paulo Minari da H2E Cursos. Você sabe em que ritmo correr para atingir seus objetivos? Hoje conversaremos sobre um dos índices fisiológicos aeróbios mais importantes para quem corre. Bora lá? Mas antes, gostaria de fazer algumas perguntas. Como saber em qual intensidade eu, você, seu aluno estão treinando? Se quer emagrecer, qual intensidade devo treinar? Posso utilizar com segurança a faixa de treinamento de frequência cardíaca sugerida nas esteiras rolantes? Então, em qualquer esteira rolante existe esse gráfico, essa tabelinha, que informa as faixas ou zonas de treinamento. Por exemplo, a faixa de queima de gordura e a faixa para treinamento cardiovascular ou cardiorrespiratório. Será que eu posso usar essa informação para prescrever treino, para treinar? Agora eu tenho outro objetivo. Qual velocidade devo treinar para melhorar meu tempo de prova? Será que eu treino no mesmo ritmo que quando eu tenho o objetivo de emagrecer? Provavelmente não. Mas em qual ritmo eu devo treinar para melhorar meu desempenho? Aerobiamente, o que é um exercício leve, o que é um exercício moderado e o que é um exercício severo ou vigoroso. Como é que eu descubro em qual intensidade eu estou treinando? Em qual intensidade eu devo treinar conforme o objetivo traçado, conforme o seu interesse ou do seu aluno? Existe uma maneira generalizada para identificar a intensidade do seu treino. Aí a gente vai utilizar as famosas tabelas de classificação. Nesse caso, trata-se de uma tabela de classificação de intensidade para exercícios aeróbios. Como eu disse anteriormente, é uma tabela generalizada, serve para todo mundo. Logo, todo mundo que estiver treinando entre 37% e 45% do VO2 máximo estará numa intensidade leve. Será que serve para você? Será que serve para o seu pai, para a sua mãe, para o seu aluno? Mas aí existe uma maneira individualizada para identificar sua intensidade de treino, que é o limiar anaeróbio. O limiar anaeróbio, ele também é conhecido como resistência aeróbia ou capacidade aeróbia. De acordo com o método utilizado para identificá-lo, de acordo com o teste que é feito para identificá-lo, ele vai mudar de nome, ele vai adquirir uma nova terminologia. Por exemplo, ele também pode ser chamado de limiar ventilatório, de limiar de lactato, de máximo estado estável de lactato, ponto de compensação respiratória e, por fim, potência e velocidade crítica. O limiar anaeróbio é identificado em dois momentos diferentes, em duas intensidades diferentes. Nós vamos ter, então, o limiar anaeróbio 1 e o limiar anaeróbio 2. E o que são esses limiares anaeróbios? O limiar anaeróbio 1 e o limiar anaeróbio 2. Na prática, existe uma definição toda filosófica, toda fisiológica, para a gente descrever esses fenômenos fisiológicos, esses índices fisiológicos. Mas na prática, os limiares são momentos ou intensidades do exercício de transição, tipo divisor de águas. Vamos lá. O limiar anaeróbio 1, ele é um momento ou intensidade de transição entre o exercício leve e o exercício moderado. Já o limiar anaeróbio 2, ele é uma intensidade ou momento de transição do exercício entre o exercício moderado e o severo ou vigoroso. Então, uma vez que eu consigo identificar essas duas variáveis fisiológicas, eu consigo individualizar o seu treino, porque eu vou saber qual é a intensidade do seu exercício leve, qual é a intensidade do seu exercício moderado e qual é a intensidade do seu exercício severo ou
vigoroso. Então, fazer esse tipo de teste é muito vantajoso, porque eu saio daquele cenário das tabelas de classificação que são generalizadas e vou para um ambiente muito mais preciso. Isso significa que a chance da gente atingir o objetivo é muito maior. A chance da gente errar é muito menor. E como a gente faz para identificá-los? Bem simples. A gente executa uma avaliação aeróbia ou cardiorrespiratória. O que vem a ser essa avaliação aeróbia ou cardiorrespiratória? É uma estratégia, é um método utilizado para medir a sua aptidão física aeróbia. Para que isso aconteça, eu preciso de um ergômetro, de uma ferramenta para medir o estresse fisiológico aeróbio. Então a gente pode usar uma bike, a gente pode usar um ergômetro de braço, a gente pode usar uma esteira. Se o teste for laboratorial, então nós temos dois tipos de teste, a laboratorial e o teste de campo. Então nós temos duas maneiras de medir a nossa aptidão física aeróbia. Nesse caso, a gente está falando de testes laboratoriais. Esses testes podem ser executados de forma direta, por um método direto, ou por um método indireto. O que é um método direto? É quando eu uso analisador de gases, quando eu ponho essa máscara aqui no meu avaliado, e esse equipamento mede uma fração do que a gente respira, e aí utiliza esse ar expirado para medir várias coisas. A gente também pode fazer de forma direta a mensuração da minha aptidão aeróbia por meio do lactato sanguíneo, ok? E indiretamente, como é que a gente mede indiretamente a minha aptidão física aeróbia? Através de equações regressivas. Você está vendo que esse garoto e essa garota não estão usando máscara e não estão coletando sangue. Então tem uma maneira muito mais barata, porém menos precisa, para estimar os limiares anaeróbios. E aí a gente também tem os testes de campo, que podem ser diretos ou indiretos. Perceba que nesse vídeo os atletas estão com um equipamento aqui no peito e outro lá nas costas. Na verdade é o mesmo. É um analisador de gases portátil. É top de linha, chama-se K4. Esse é o K4, mas já tem um atual que é o K5, ainda mais preciso e a dinâmica de utilização ainda melhor. Então a gente pode fazer com o analisador de gases o teste de campo ou, novamente, com a coleta de amostra sanguínea para medir lactato. E aí a gente também tem como fazer os testes de campo de forma indireta, ou seja, através de equações preditivas. Nós não estaremos usando o lactato sanguíneo e nem o analisador de gases. Nós vamos usar equações preditivas para estimar o limiar anaeróbio ou os limiares anaeróbios. E quais são os dados registrados pelo avaliador durante o teste que representam os limiares anaeróbios? Então, se você fizer um teste na esteira, a unidade de medida será km por hora. Se você fizer o teste na bike, a unidade de medida será watts. Por exemplo, a gente está falando sobre corrida, então, além da velocidade do limiar anaeróbio 1 e do limiar anaeróbio 2, nós também teremos as seguintes informações: frequência cardíaca e percepção subjetiva de esforço. Logo, na hora que eu for prescrever o treino, eu tenho aqui as faixas ou zonas de treinamento. Então, vamos imaginar que o seu limiar anaeróbio 1 foi identificado a 12 km por hora. Logo, 11 km por hora é uma velocidade leve. E o seu limiar anaeróbio 2 foi identificado a 15 km por hora. 14 km por hora é uma intensidade moderada. E se eu quiser treinar de forma severa, eu tenho que treinar acima de 15 km por hora. Dessa forma, você consegue individualizar o seu treino ou do seu aluno. Bem melhor, muito mais preciso que as nossas tabelas generalizadas de classificação. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha aproveitado, espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. E se você realmente gostou,
por gentileza, dá uma força aí pro nosso canal. Deixa aí seu like, ative o sininho, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário ou dúvida e não esqueça de compartilhar esse conteúdo com um amigo. Valeu, 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 um forte abraço e até a próxima!